Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta. Vamos seguir, né? Mais uma aula de biologia. E uma sequência, né? Uma aula que continuamos aí falando sobre os cordados, onde no primeiro vídeo eu falei sobre as características gerais, né? Comuns a todos os cordados. Então, lembra que tem 4 características exclusivas na fase embrionária, certo? Agora, nós vamos abordar grupo por grupo dos cordados, né, partindo do grupo dos peixes e comparando eles, quais são as novidades evolutivas, relembrando, né, quem são esses representantes, né? Então, o primeiro grupo de cordados aqui, nós vamos ter o grupo dos peixes, certo? Onde é um grupo muito bem sucedido aí no meio aquático, né? Muito diversificado, tem aí mais de 28 mil espécies. E a sua estrutura básica, ela tem uma coluna vertebral, certo? Que constitui todo esse eixo de sustentação. Lembra que essa coluna vertebral, ela vem substituindo aí a notocorda, né? A notocorda presente na fase embrionária, porque é um cordado, essa é uma das principais características, né? Ter essa notocorda. Mas quando passa esse desenvolvimento embrionário, vem a coluna vertebral, certo? E é muito mais rígida, certo? O corpo desses peixes agora, ele é o quê? Hidrodinâmico, certo? Adaptado ao ambiente que ele está, o ambiente aquático. Tem nadadeiras que vão auxiliar aí no movimento, na estabilidade, e a maioria dos peixes tem escamas. Nós vamos ver que tem um grupo aí que não, né? A estrutura cartilaginosa e óssea, porque nós temos 2 grupos de peixes que nós vamos ver no próximo slide, é uma estrutura viva, certo? Uma estrutura celular e viva. Todos os peixes são ectotérmicos. Por quê? Porque não conseguem controlar a temperatura corporal. Depende da temperatura do ambiente externo para poder controlar o organismo, certo? E as estratégias reprodutivas é que são diversificadas, mas tem uma grande maioria aí dos peixes que botam ovos, né? Então a gente classifica como ovíparos e com fecundação externa. Lembra? Ovo, certo? Sem casca, sem proteção, um ovo gelatinoso, que depende do ambiente aquático para deixar esse embrião sempre nutrido, né? E permanecer vivo aí até o final do desenvolvimento e continuar a vida daí para frente. Classificação: nós temos 2 grupos de peixes, onde nós temos os cartilaginosos, que nós conhecemos como condrictes, e os ósseos, que são os osteíctes. Claro que a principal diferença entre os dois é o quê? A estrutura do esqueleto, certo? O cartilaginoso, o seu esqueleto é de cartilagem e o do peixe ósseo, o esqueleto é ósseo, certo? Questão óbvia. Aqui a gente tem alguns representantes, tá bom? Para você relembrar. E algumas evidências que vão ter, né, que vocês vão ter que perceber e saber, ter condições de classificar apenas olhando para esses animais, tá? Então, agora, ó, tem uma tabelinha comparando esses 2 grupos. Quais são as diferenças entre os dois? Claro que o esqueleto é a principal diferença, tá? Mas quais são as outras? Tipos de escamas. Então, os peixes ósseos, eles têm as escamas circulares, as escamas achatadas, escamas fáceis de serem removidas do corpo do animal. Agora, os peixes cartilaginosos, bem diferente. As escamas são dérmicas, né? Elas vêm realmente da pele, elas estão muito presas. A gente muitas vezes chama até de animal de couro, né? Posição da boca, que você consegue facilmente diferenciar esses 2 grupos de peixes, onde no peixe ósseo essa boca é anterior e no cartilaginoso essa boca é ventral, certo? Fica para baixo do corpo do animal. Então, lembra do tubarão, né? Fica fácil lembrar, o tubarão é um peixe cartilaginoso. E aí a boca desse animal é na parte ventral, certo? Brânquias. Os peixes têm brânquias para respiração, certo? As brânquias são as estruturas que retiram o oxigênio que está dissolvido na água e passa isso para o sangue. O sangue distribui para o corpo todo. Mas aí tem uma diferença física e visível, né? Externa desse animal. Os peixes ósseos,
eles têm essas brânquias protegidas por uma estrutura óssea que a gente chama de opérculo, certo? Agora, os peixes cartilaginosos não. Ao olhar a estrutura corporal desse peixe, você já visualiza as brânquias, elas estão expostas, elas não estão protegidas por nenhuma estrutura, tá? Então, a ausência de opérculos é a grande diferença, né, física dos dois aí. Fecundação dos peixes ósseos, a fecundação é externa, dos peixes cartilaginosos é interna. O que é isso? Eles têm, então, órgãos copuladores, tá? Que correspondem aos pênis, mas aí nós chamamos de cláspers, tá? Os animais, os machos aí, esses peixes machos, eles têm clásper, que servem como órgão copulador, que entra realmente, né? Esse órgão introduz na fêmea e lá ele elimina o espermatozoide. Diferença também no sistema digestório, tá? Você vai lembrar que todos esses animais, todos os cordados, têm sistema digestório completo, onde tem uma abertura inicial e uma abertura final. Normalmente a gente fala que tem boca e tem ânus, isso é real para o peixe ósseo. Agora, no peixe cartilaginoso, ele não tem ânus, tá? Mas isso não significa que ele não tenha sistema digestório completo. Isso significa que existe uma única abertura final, certo? Que agora se chama cloaca. Então, o sistema digestório dele começa na boca, ok? Depois tem estômago, tem intestino e os resíduos das fezes, né? Elas saem por essa abertura final, só que ela não é chamada de ânus, por quê? Porque esse final, né, essa abertura, ela tem outras funções e ela se chama cloaca. Ela vai servir tanto para eliminação de resíduos da digestão, que são as fezes, quanto para cópula. Então, o órgão masculino, ele penetra nessa abertura, tá? E a saída dos filhotes também, dos ovos que eles possivelmente botem, também é por essa mesma abertura. Então, é uma economia de espaço no organismo também, tá? Uma única abertura que vai ter aí algumas funções diferentes. Quando você tem o ânus é exclusivo para o final do sistema digestório e outras aberturas com outras funções, certo? Outra diferença entre esses peixes é a bexiga natatória. Nos peixes ósseos, você vai lembrar, eles têm internamente, né, uma estrutura que eles também chamam de vesícula gasosa. Ela, quando se enche de ar, ela muda a densidade do corpo do animal e ele pode flutuar. Quando ela se esvazia, esse animal afunda, tá? Mudando aí a posição dele no oceano, né? Ou na água em que ele habita, tá? É importante para fuga, né? Como defesa mesmo, tá bom? E o peixe cartilaginoso não tem essa bexiga natatória. Então, não é possível fazer uma subida rápida. Ele precisa subir com o corpo inteiro, né? Fazer uma subida mesmo, né? Com todo o corpo até conseguir chegar lá em cima. O peixe ósseo não. Paradinho no mesmo lugar, simplesmente ele sobe, mudando a densidade interna do corpo. E uma última diferença aí, muito cobrada no vestibular, é essa válvula espiral. E o que é essa válvula espiral? Que é presente só nos peixes cartilaginosos, tá bom? Dentro do intestino dele, vai ter uma estrutura que é uma válvula mesmo, né? Uma estrutura em forma de espiral, que faz com que o alimento fique mais tempo dentro do intestino, aumentando assim a possibilidade de absorção de nutrientes, tá? Porque até terminar de passar por todas essas espirais dentro do intestino, a absorção ela consegue ser realizada. Então, é uma estrutura importantíssima. O intestino desses animais não é tão extenso, mas para compensar esse intestino mais curto, tem essa estrutura em espiral dentro do intestino que aumenta a capacidade de absorção dos nutrientes. Dos peixes ósseos não tem, porque o intestino é relativamente comprido e a absorção é muito eficiente, tá? Próximo grupo, o grupo dos anfíbios. Então, o que você vai ter que lembrar quando for resolver as questões de vestibular, né? Primeiro que eles vão formar aí o primeiro grupo a habitar a terra, tá? Só que não definitivamente. Você vai lembrar
que esses animais, eles dependem da água ainda, mas eles conseguem habitar, né, ficar aí no ambiente terrestre. Por quê? Porque eles têm adaptações à vida terrestre. O nome deles, anfíbio, né, que quer dizer que tem dois lados da vida. Então, na fase adulta, ele consegue habitar a terra, mas depende da água para a reprodução. E a fase larval, né, o filhote aí, o ovo, dependente da água, principalmente porque ovo sem casca. A gente fala do ovo gelatinoso desse animal. Quanto à classificação, nós temos 3 ordens, certo? Dentro do grupo dos anfíbios. E aí, essa classificação, ela utiliza muito a estrutura corporal desses animais, né? Então, os anuros, que são desprovidos de cauda, porém eles têm as 4 patas. E nós temos aí a perereca como representante, mas lembra que tem sapos, tem as rãs. Os urodelos, que eles têm cauda, sim, eles têm 4 patas. E aí nós temos a salamandra como representante. E os ápodos, né? Ou também gimnofionas, que são os que não têm patas, certo? Eles até se parecem aí com cobras, né? E o segundo animal aí também, a salamandra, que também parece um réptil, mas perceba uma coisa, toda vez que você observar um anfíbio, e isso é o que pega no vestibular, eles apresentam pele úmida, certo? Então, nós temos aqui essa característica com relação a anfíbios, que é essa pele úmida. Uma pele fina, uma pele permeável, que permite trocas gasosas, certo? Por quê? Porque o pulmão não é eficiente ainda. Ele consegue respirar o ar, né, o oxigênio atmosférico aí, mas não é eficiente. Esse pulmão ainda é pequeno, ainda é um pulmão que começou a se adaptar ao ambiente terrestre. Então, ele ainda tem que ter uma outra solução para fornecimento de oxigênio para o seu organismo. Então, é a pele. O que vai acontecer na pele? A pele tem muitas glândulas que mantêm essa pele sempre úmida para que ocorra aquele processo de difusão, certo? Difusão é a troca gasosa entre uma estrutura e o ambiente. Então, a pele vai trocar oxigênio e gás carbônico com a atmosfera. Esse oxigênio passando para o lado de dentro dessa célula, ela é direcionada, né, o oxigênio é direcionado para o sangue, e o sangue vai distribuir para todo o corpo do animal. Então, é um suporte, né, essencial à vida desses animais, tá bom? Essa necessidade dessa difusão. E aí, eles também são animais ectotérmicos, eles também dependem da temperatura do ambiente para controlar o seu próprio organismo, tá? Então, lembra, toda vez que falar em anfíbios, eles têm vida dupla. Eles são terrestres, sim, mas eles são terrestres numa única fase da vida, que é a fase adulta, tá? Mesmo assim, tem alguns anfíbios que continuam no ambiente aquático a vida inteira. Tem alguns que não saem de lá. A gente tem algumas salamandras, principalmente. E essa dependência da água. Dependência da água para reprodução, certo? Porque os ovos são gelatinosos, eles não têm proteções, né, para evitar desidratação, precisam da água para fazer a difusão entre o embrião e o meio externo, que é a água, e dependem também para essa respiração, a pele tem que estar sempre úmida. Então, essas glândulas mucosas sempre produzindo essa secreção para manter essa pele sempre úmida. E a metamorfose que acontece em muitos anfíbios, né? A fase larval, que é desprovida de algumas estruturas aí, e quando passa pela metamorfose está adaptado a outro habitat, né? Nesse caso, a terra. E aí, mudou o quê? Quando é larva, respira dentro da água, então tem brânquias. Quando passa pela metamorfose, as brânquias deixam de existir e são substituídas pelos pulmões, certo? Próximo grupo, os répteis. E aqui sim, o grupo que definitivamente conquistou a Terra. Eles não dependem mais da água para reprodução, certo? Eles podem viver em ambientes extremamente secos, sem problema nenhum, perfeitamente adaptados a esse tipo de ambiente. Tudo isso por quê? Porque a pele agora é impermeável, tem uma camada
muito grossa de queratina. Então, não tem mais problema com desidratação. Pode ficar aí, não vai ficar suando, mesmo porque o corpo desses animais não tem essas glândulas mucosas que tinham nos anfíbios. E o melhor, né? Os pulmões agora são super eficientes. Então, as trocas gasosas que acontecem aí, perfeito, suprem toda a necessidade do corpo desse animal. E, é claro, né? A outra característica que reforça essa conquista do meio terrestre é o quê? O ovo. Agora, o ovo a gente chama de ovo amniótico. É um ovo com casca. É um ovo que vou mostrar para vocês no próximo slide. Tem todas as estruturas necessárias para nutrir esse embrião, tá? Mas lembrando ainda que são ectotérmicos, também dependem da temperatura externa para controlar a temperatura do organismo, né? Então, olha aqui, a pele, que é extremamente grossa, repleta de queratina, certo? Em alguns animais vão formando placas ou vão formando escamas, sempre de queratina, impermeabilizando bem essa pele. Então, a pele seca, sem glândulas, e claro, evita a desidratação e permite, né, sobrevivência nesse ambiente agora terrestre e seco. E o ovo, certo? Que é a novidade evolutiva que, pronto, faz com que esse animal agora tranquilamente habite essa terra e não fique dependendo da água para a sobrevivência da espécie, tá? Então, o ovo ele tem o vitelo, onde o vitelo representa aí os nutrientes que esse embrião precisa durante todo o desenvolvimento. Tem uma casca porosa, essa casca ela evita a desidratação, mas ao mesmo tempo ela permite que as trocas gasosas ocorram. Lembra que o que está dentro é um embrião e ele está vivo, ele precisa respirar. Tá? Então ele absorve oxigênio, elimina gás carbônico, então essa casca ela é porosa o suficiente para ocorrer essas trocas gasosas, mas ela também evita a desidratação. E tem os elementos aí, que a gente chama de anexos embrionários, que vão permitir que esse embrião se desenvolva bem. Então, tem o âmnio, que representa aí proteção, saco vitelínico, que é a nutrição, né? Dentro tem os nutrientes para esse embrião. Tem o alantoide, que eu coloquei como uma fralda, por quê? Porque esse alantoide, ele armazena as excretas. Lembra que todas as reações, algumas, né, reações químicas do organismo, promovem aí a produção de ureia. E aí é tóxico, né? Amônia, ureia, ácido úrico, dependendo do animal, e é tóxico. E ele é um embrião, ele está vivo, essas reações já acontecem, essa produção dessa substância tóxica já acontece e precisa ser armazenada. No caso dos anfíbios e dos peixes, eles também produzem substância nitrogenada tóxica, mas ocorre difusão entre o embrião e a água. Então não precisa ter essa reserva, né? Não precisa ter uma estrutura que recolha, porque a própria água faz as trocas. Agora não. Esse animal ele está dentro de um ovo longe da água, então precisa proteger, e o alantoide faz isso. E o córeo, que realiza essas trocas gasosas, né, com a casca e a atmosfera, ok? Lembre sempre desses elementos, né, desses anexos embrionários que possibilitam aí a vida e o desenvolvimento desse embrião. E essa é a grande chave aí da evolução na conquista do ambiente terrestre, tá? Além das adaptações do corpo do animal, né, da pele impermeável, dessa queratina, nós vamos ter aí o desenvolvimento do embrião. Depois nós temos as aves, certo? Onde nós vamos ter que pensar principalmente nas características desses animais adaptados ao voo, certo? Algumas aves não voam, né? Nós temos alguns poucos representantes aí, mas nós temos que pensar na maioria. A maioria voa, então o corpo é aerodinâmico, um corpo que está adaptado ao voo para diminuir a resistência do ar, certo? O corpo tem penas, todas as aves têm penas. E aí, quais as funções dessas penas? Além de auxiliar no voo, ela funciona como isolante térmico, né? Contribui para a manutenção da temperatura corporal. Então, chega uma novidade evolutiva agora, olha, onde esses animais são endotérmicos. Eles não dependem mais da temperatura externa para controlar a interna. Eles têm a capacidade agora de manter a temperatura do corpo sempre estável, independente de como está lá fora. E essas penas,
recobrindo todo esse corpo, fazem parte dessa função. Elas contribuem para essa manutenção da temperatura corporal. As aves que voam, elas já têm uma adaptação aí um pouco mais efetiva, né? Principalmente com relação à estrutura esquelética, onde no peito elas têm a quilha, tá? Um osso aí também chamado de carena, onde os músculos peitorais têm uma maior área para se fixar, porque aí torna-se muito mais eficiente a movimentação das asas, extremamente necessário para que ocorra o voo, certo? Então, penas, tem queratina, a mesma função lá dos répteis, né? Impedir a desidratação. Então, além de proteger a ave, diminuir a perda de água, ajuda a conservar o calor do corpo. São leves, certo? As penas são resistentes, são flexíveis. Então, o animal, ele tem que ser leve para poder voar. E as penas não aumentam o peso corporal de maneira brusca, tá? É o suficiente ali e o ideal. A pele das aves é seca, também não tem glândulas, com exceção de uma glândula, tá? Que é a glândula uropigiana, tá bom? Essa glândula uropigiana, ela se localiza na cauda, certo? E serve para... Ela produz um líquido que é um óleo, certo? Que vai impermeabilizar as penas, fazendo com que, caso essa ave se molhe, as penas estão impermeabilizadas. Ela pode levantar voo imediatamente porque não aumentou o peso do animal, certo? Como anexos da pele, nós vamos ter escamas, nós vamos ter bico, nós vamos ter garras, certo? E tudo que você pensar com relação à ave, pense sempre com adaptações para voar. Então, ela precisa ser leve. Outra característica relacionada a voo, então, os ossos. Ossos muito leves. Esses animais têm ossos que a gente chama de ossos pneumáticos. Osso leve demais. Expansões do pulmão, que são sacos aéreos, né, que vão aí guardar mais ar para tornar essa eficiência respiratória muito melhor, principalmente durante o voo. Eu não coloquei aqui escrito, mas lembre também que tudo que a ave precisa é ser leve para voar, certo? Então, ela tem penas leves, ela tem ossos leves, os sacos aéreos que vão se encher de ar, isso daí também ajuda na densidade do corpo do animal. Mas pensa agora em coisas que as aves não têm também, tá? As aves não possuem dentes. Pode parecer uma bobeira, dente, mas é pesado. Então, ela tem um bico córneo. Esse bico faz a função dos dentes, né? Corta o alimento que ela precisa, né? Abre uma semente, corta um fruto. Então, ela tem bico córneo sem dentes. Isso traz leveza para esse animal. As aves também não possuem bexiga, tá? Elas não armazenam urina. Por quê? Porque se armazenar urina, é peso. Então, não tem essa estrutura justamente para trazer essa leveza que esse animal necessita para voar, ok? Sobre a endotermia, nós vamos ter aqui o assunto associado ao coração, tá? Pela primeira vez agora, nesses grupos, o coração tem 4 cavidades, certo? Então, aqui não ocorre mistura de gás oxigênio com gás carbônico no sangue. Então, não ocorre mistura de sangue venoso e sangue arterial. Tem uma eficiência respiratória, uma entrega de oxigênio muito mais eficiente. Isso daí faz o organismo não perder tempo, não perder energia. E aí, essa endotermia funciona, né? Esse animal não depende mais da temperatura externa. Lembra que o coração dos répteis tinham 3 cavidades, dos anfíbios, 3 cavidades, né? Então, o surgimento de um coração com 4 cavidades também é muito importante, principalmente para a manutenção da temperatura corporal desses animais. E o último grupo, o grupo dos mamíferos, que também tem características exclusivíssimas, né? E aí nós vamos ter o quê? Pelo, né, como característica exclusiva aí dos mamíferos, mas o próprio nome, né, mamíferos, então eles têm glândulas mamárias, né, que dá origem ao nome deles. E o corpo repleto de glândula.
tá? Tem glândula sudorípara, tem glândula sebácea, tem as glândulas mamárias, então produz muco, produz sebo, produz um monte de coisa. Tem muitas glândulas espalhadas pelo corpo. Mais uma característica exclusiva de mamíferos é que apenas eles têm um diafragma, certo? Que é aquele músculo que vai dividir aí a caixa torácica do abdômen. E o movimento desse músculo proporciona a inspiração e a expiração, né? A entrada e a saída do ar de dentro dos pulmões, né? Dentes, os animais agora mamíferos têm uma diversidade muito grande com relação aos dentes adaptados aí ao tipo alimentar. Tem células adiposas abaixo da pele, né? E aí é importante porque vai ter como função isolante térmico, certo? Além de ser muitas vezes uma reserva energética, principalmente para os animais que hibernam, né? Eles vão acumulando essa gordura nos períodos de hibernação, os períodos que tem menos alimento disponível aí no habitat deles, vai pegando essa reserva nutritiva que está no próprio organismo, né? Pele com pelos, pele queratinizada também, mas com muitas glândulas, certo? E a novidade evolutiva característica aí, né? O útero. Os mamíferos, eles apresentam útero. Não são todos, porque a gente tem um grupo lá, né? O ornitorrinco, a equidna, que a gente sabe que botam ovos. Então, um grupo diferente, né? Um grupo particular aí dos mamíferos, mas a grande maioria dos mamíferos vai ter essa estrutura importante que vem para substituir o ovo, né? Então, a casca do ovo, que tem todas aquelas funções lá de permitir trocas gasosas, de evitar a desidratação, de proteção também, né? Nós vamos ter agora com estruturas características de mamíferos. Nós vamos ter a placenta, certo? Nós vamos ter a placenta agora, onde a placenta, ela é que vai nutrir esse embrião, ela é que vai retirar as excretas nitrogenadas, né, do contato com esse embrião, certo? E toda essa comunicação a gente sabe que é feita pelo cordão umbilical ligado o bebê e a placenta, ok? Aqui no final, uma tabela, tá? Resumindo um pouco disso que eu falei, tá bom? De cada um desses grupos, as características importantes e características de cada uma, né? De cada um desses grupos exclusivas, mas eu não falei da excreta nitrogenada, né? Falei por cima, mas não diferenciei. Lembra o seguinte, a excreta nitrogenada, ela é produzida pelo organismo de acordo com a disponibilidade de água no ambiente, tá? É uma adaptação à disponibilidade de água. Animais que têm água à disposição, eles podem produzir amônia, certo? E, na verdade, todos os animais produzem amônia, certo? Inclusive nós, mamíferos, produzimos amônia. Ah, por que então por que está mostrando que não é amônia? Por que está mostrando que nós liberamos ureia? Porque o fígado é o órgão responsável por transformar a amônia produzida nas reações químicas em ureia, porque a ureia é menos tóxica. E aí a gente pode armazenar numa bexiga urinária e depois eliminar, certo? Você vai ver que na urina contém ureia e a gente armazena por um período. Agora, os animais que têm muita água à disposição no ambiente, que não tem esse problema, elimina a amônia direto. Por quê? Por que o corpo vai gastar tempo, gastar energia, gastar reação, transformando uma coisa, sendo que aquilo não é prejudicial para ele, porque rapidinho ele consegue eliminar, certo? Então, repara aí nos peixes e nos anfíbios, certo? Os anfíbios na fase larval, porque estão na água, eles eliminam amônia. Agora, os mamíferos, certo? E os peixes cartilaginosos, por uma questão adaptativa aí apenas, tá? Mas os mamíferos eliminam ureia. Por quê? Porque podem ter uma bexiga, o peso não representa praticamente nada para o desenvolvimento, né, o desempenho desse animal. Então, o organismo realmente gasta essa energia transformando a amônia em ureia, que pode ser armazenada por um período e depois eliminada. Agora, olha o ácido úrico. Ácido úrico, ela é presente nos dois grupos que não podem perder água de jeito nenhum. A economia deles tem que ser a máxima.
Então, o corpo transforma amônia em ácido, né, até chegar no ácido úrico, que é a maneira que o organismo encontrou de eliminar essa substância tóxica com menos de água possível. A menor quantidade possível de água vai junto com o ácido úrico. Por quê? Porque o ácido úrico são cristais, né? São os animais que eliminam o ácido úrico, você percebe aí que eliminam as fezes junto com essa substância ácido úrico. Ele nem faz xixi, ele elimina tudo junto. Pega aí as fezes de uma ave. São fezes mais líquidas. Por quê? Porque está misturando os resíduos da digestão com esse ácido úrico, que são esses cristalzinhos, representados aí nas fezes sempre pela cor esbranquiçada, tá? Então, excreta nitrogenada está sempre associado à água, disponibilidade de água no ambiente. Tem muita água, já pode migrar para amônia, porque é altamente tóxica, mas rapidinho ela se dissolve no habitat e vai embora. Ela é eliminada muito fácil, porque tem água à disposição. Ureia, num animal que pode perder um pouco de água, mas também não vai se desidratar, mas pode eliminar. E o ácido úrico para o animal que precisa economizar o máximo possível, tá bom? E ainda em evidência aí respiração, tá bom? Sempre que for um animal aquático, respira por brânquias, e terrestre é pulmão, e você tem a diferença aí com relação aos anfíbios, né? Fase larval é por brânquia, fase adulta é por pulmões, mas sempre no anfíbio você vai ter a cutânea acontecendo, e o sistema circulatório, tá? A evolução desse sistema circulatório é bem importante você relembrar também, tá bom? Eu fico por aqui. Até a próxima aula, pessoal.